Bem-vindos ao de Geekverso, o seu programa de novidades do mundo do entretenimento geek. E galera, finalmente foi lançado o primeiro episódio da série de um dos personagens com menos tempo de tela na trilogia do Star Wars, mas é que é mais adorado pelos espectadores. Se você fizer uma comparação de tempo de tela e adoração, eu acho que ele ganha de todo mundo, porque ele tem uns 5 minutos na tela, no cinema, e o pessoal adora ele, inclusive eu. E hoje, vamos falar um pouquinho, eu olhei para lá porque eu tenho uma caneca do Boba Fett, cara, eu adoro o Boba Fett, mas eu já conto aqui. Vamos falar um pouquinho como foi o primeiro episódio The Book of Boba Fett, a nova série contando a história, contando quem é esse personagem tão adorado por todos os fãs de Star Wars. O No Ping é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latência MS dos MMOs, acabando com os desconects e o lag das suas partidas online. E agora o No Ping tem uma nova ferramenta que, além de tudo isso, também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o No Ping de graça, sem pagar nada por 7 dias, e se gostar pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro, vão usar o cupom LORDMOES. E sempre que vocês usam o No Ping, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Para o meu povo, a pergunta é: por que você não está usando o No Ping? Então, para começar, antes de qualquer coisa, deixa eu contar uns bastidores para que vocês entendam a minha relação com o Boba Fett. O Boba Fett talvez seja o meu personagem favorito ou um dos personagens favoritos que eu tenho em toda a trilogia do Star Wars. Por quê? Eu não sei direito por quê, porque quando eu vi eu era criança, aquela coisa de criança, você cria umas religações que você meio que não entende, você não tem uma razão lógica, você gosta. Eu acho que eu gostava muito da armadura dele, eu achava a armadura dele muito bonita, muito legal. Vocês terem uma ideia, o meu bonequinho favorito do Star Wars, desde aquela época, é o do Boba Fett. Eu tenho caneca do Boba Fett. Eu tenho uma figura de ação grande, que até ela quebrou não, mas ela tem que colar as partes dela, também do Boba Fett. Eu adoro o Boba Fett, é um dos personagens favoritos, se não for o meu favorito. Então, eu conheço a história, eu tenho um livro, tenho livros do Universo Expandido contando a história do Boba Fett, eu li esses livros, tenho esses livros, então eu tenho uma relação muito... Eu gosto bastante do personagem. E eu fiquei muito empolgado quando a Disney anunciou que fazia uma série do Boba Fett, The Book of Boba Fett. E para quem não sabe, essa série é uma continuação do Mandaloriano. É porque depois dos acontecimentos do Mandalorianos, a gente vai ver o que aconteceu com o Boba Fett. Basicamente, para explicar para vocês, o Boba Fett, ele é um caçador de recompensas que foi contratado pelo Darth Vader, pelo Império, para caçar o Han Solo. Ele capturou o Han Solo, mas ele acaba sendo derrotado pelo Luke lá no Retorno de Jedi, e ele cai no Sarlacc Pit, que é aquela boca no deserto, e depois ele acaba se libertando e encontra o Mandaloriano e ajuda o Mandaloriano depois na série Mandalorian. Ele não é exatamente um Mandaloriano, ele é o filho do Jango Fett, que foi o personagem das Guerras Clônicas que aparece no prequels lá com o Anakin Skywalker, com o Obi-Wan Kenobi. O pai dele, o Jango Fett, já era um caçador de recompensas e o DNA dele foi usado para fazer as Clone Troops. Então todos os clones são Boba Fett, são irmãos de Boba Fett. Só que o Jango Fett pediu um clone para ele para ser o seu filho. E aí, depois que o pai dele morre, ele pega a armadura do pai e continua sendo um caçador de recompensas, tá bom? Até aí tudo bem. E qual que é a história desse livro? Depois do Mandaloriano, ele volta para Tatooine. O Jabba the Hutt foi morto pelo Luke. O Big Fortuna, que é aquele Twi'lek, que eu sei o nome desse cara todo de cabeça, cara. Teve uma época da minha vida que eu sabia o nome de todo mundo que tá na cantina ali de Mos Eisley. E todo mundo que tá dentro do Palácio do Baba, eu sabia o nome de cada um daqueles personagens. Hoje em dia eu não sei, né? Porque depois eu fiquei tão decepcionado com os últimos filmes que meio que me afastei um pouquinho só do Star Wars. Não tanto, mas voltando aqui. O Big Fortuna assume o império do crime do Jabba. O Boba Fett vai lá e pega o lugar do Big Fortuna e ele vira o senhor do crime. Qual que é a minha expectativa para a série? A minha expectativa era mostrar o submundo, o mundo do crime. E até por isso eu achei esse primeiro episódio mais ou menos.
eu achei mediano. Por quê? Primeiro, galera, como é o primeiro episódio, não tem muita coisa pra gente entrar, pra gente explicar. Mas tem uma coisa que tá me preocupando muito, e já vem me preocupando desde o Mandaloriano, porque o legal do Boba Fett, o que eu gostava do Boba Fett, é um pouco que eu gostava também do Arthas. Como assim? Que ele era um personagem, não exatamente o Arthas, porque o Arthas era mal, que ele era um personagem, ele era um anti-herói pra vilão. Como assim? Ele não é exatamente um vilão, porque depois que você lê os livros dele, você percebe que ele é um trabalho dele. Ele prende as pessoas porque é o trabalho dele. Mas ele não é exatamente mal. Ele não é um vilão, mas também não é um anti-herói, porque ele não faz as coisas pro bem, ele faz as coisas pra ele. Então ele fica ali naquele meio termo, ele não é um herói. E me preocupava a Disney, por ser a Disney, querer fazer uma série mais virando Boba Fett pra virar um herói. Sabe? E nesse primeiro episódio, e a gente vê um pouquinho disso do Mandaloriano, e nesse primeiro episódio a gente vê também um pouquinho disso. Como assim? Pô, ele é um senhor do crime e quer tratar todo mundo com respeito? Assim, eu até pra entender, pô, você não quer tratar todo mundo com medo, mas você é um senhor do crime, cara. Você tá tratando ali com coisas, você tá chantageando as pessoas. Você tá... as pessoas têm que pagar pela proteção. Você é um miliciano, basicamente é isso, né? Então, ele não dá pra ser um personagem bom, pra tratar todo mundo com respeito, pra passar a mão em todo mundo. Ah, você é muito legal, passar a mão ruim pra caramba. Passar a mão quer dizer passar a mão na cabeça, sabe? Ah, tudo bem. Ah, você não me pagou. Tudo bem, paga semana que vem. Não é assim, você não me pagou? É isso. Porque o que eu estou esperando dessa série é o quê? Mostrar o submundo do crime. Mostrar esse lado sombrio que a gente nunca viu do universo Star Wars. Como é que são os senhores do crime. Como é que são esse lado mais obscuro. Esse lado mais dark do universo. Porque a gente já viu os Jedi, os Siths, a gente já viu a questão da guerra, a gente já viu o Império, a gente já viu a rebelião, e agora a gente vai ver o submundo, como é que ele funciona, como é que a relação com os Jabas, como é que os Jabas dominam, por que as pessoas respeitam os Jabas? Os Jabas são o Jabba the Hutt, são os Hutts, né? Que é aquela raça de cocôs espaciais. É aquela raça daqueles seres grandões, né? Que são os Hutts. E eles, basicamente, dominam o submundo do crime. Mas por que eles dominam? Os caras não conseguem nem andar. Por que as pessoas respeitam ele? Por que não chegam e dão um tiro nele, sabe? Isso que eles deveriam explicar. E eu espero que eles expliquem. Mas eu fiquei um pouco preocupado porque nesse primeiro episódio, eles ficaram ali numa linha tênua. Tá, eu sou o senhor do crime, mas eu também não quero ser muito malzinho. E se eles transformarem o Boba Fett num herói, num bonzinho, não sei se vai ficar legal. Até pode ficar legal, depende muito como a história é contada. Como eu sempre digo, não existe uma história ruim. Você pode pegar o personagem mais maléfico do mundo, mais malvadão, o imperador do Star Wars, e transformar ele num cara bom. Isso aí talvez seja demais, mas tudo bem. O que importa é como a história for contada. Seria até muito legal uma história de um Sith que vira um Jedi, ou um Jedi que vira Sith. É um tipo de história muito boa, mas depende de como ela é contada. Não tem história ruim, não tem premissa de história ruim. O que é ruim é como ela é contada. Então depende de como eles vão contar. Eu não sei se encaixa, eu não sei se dá tempo em uma temporada fazer isso. Eu, sinceramente, gostaria que eles não fizessem isso até pra gente ver esse outro lado. Porque se eles começarem a ver, não, vamos fazer aqui o Império do Bem aqui do Boba Fett. Pô, a gente já viu isso, a gente não viu o Império do Mal ainda. A gente viu um pouquinho do Império, né? A gente não vê esse lado do submundo. Então eu gostaria que eles expandissem, eles mostrassem um pouquinho mais desse lado. Então isso me preocupou. Por enquanto, o Boba Fett, que é o Temuera Morrison, o cara não é um grande ator, a gente já sabe que ele é um grande ator, ele não precisa ser um grande ator, mas tudo legal. A Ming-Na Wen, que é a Fennec, que é a braço direito dele, tá legal também. Os personagens em si estão muito legais. Eu achei até a indumentária, os efeitos especiais, porque eles usaram muito mais efeitos práticos, como roupa, em vez de usar efeito especial. Os Gamorreanos ficaram bem legais os Gamorreanos. Tudo bem que o Gamorreano do Retorno de Jedi ficou mais maneiro, mas, pô, um filme é diferente de uma série, não dá pra comparar uma coisa com a outra. Mas eu achei que ficou legal, as cenas de ação. Eu achei mais ou menos aquela luta com escudos, eu achei bem tosquinha aquela luta com escudo. Pô, a gente quer te matar, mas não quer te matar, sabe? Pô, a gente já tá numa época de John Wick, cara. Tem que fazer. Se fazer uma cena de ação, tem que ser como John Wick. Não, eu tô aqui com o escudo. Se eu encostar o escudo em você, eu te mato. Mas eu não vou encostar porque eu não posso matar com você pela diferença principal. Faz uma coisa melhor, que ele ficou meio tosco. Eu achei particularmente meio tosco, tá? Talvez por eu ser muito bom do Boba Fett, eu esteja sendo um pouquinho crítico ou não, cara. Tem que ser crítico mesmo, né? A gente tá pagando por isso, né? Mas eu achei aquela cena meio tosca.
Eu não vou dizer que ela é ruim nem é boa. Eu achei esse episódio médio. Mas é normal que os primeiros episódios sejam médios, porque, como eu sempre digo também, o início de uma série é pra quê? É pra estabelecer os personagens. É pra preparar a gente pelo que vem depois. Não adianta você colocar um personagem num momento muito crítico no último episódio se durante a temporada você não preparou a gente pra se importar para aquele momento crítico. Pra gente achar que ele vai morrer. É tipo uma série que ninguém morre e quando chega no episódio final, você coloca o cara num papel assim, no momento que ele pode morrer. Você sabe que ninguém morre naquela série, tipo Mandaloriano. Mas não vai acontecer nada. Não que seja ruim Mandaloriano, porque é muito legal. Mas ninguém vai morrer. Vai continuar assim. Você que é assim mesmo. Então, por isso que às vezes é importante você matar um personagem aqui, matar outro personagem ali, pra você... Mandaloriano até tem, alguns personagens até morrem mesmo, né? Mas isso foi só um exemplo. Mas pra aumentar a aposta do que vai acontecer. Então, o início é para preparar o espectador do que vai acontecer depois. Então, é normal que o primeiro, o segundo, o terceiro episódio sejam mais paradinhos. Mas eu não achei também que eles envolveram muito. Eles podiam falar um pouquinho mais da Fennec. Quem é a Fennec? Por que ela tá ajudando tanto o Boba Fett? Nem sabe, porque ele salvou ela. Beleza, mas quem é, de onde ela vem, por que ela é daquela forma? Isso que é importante no início. Falar um pouquinho mais do Boba Fett, a infância não, né? Infância não. Mas falar como é que foi o início dele como caçador de recompensas, por que ele se tornou o melhor caçador de recompensas da galáxia, esse tipo de coisa que eu acho que seria interessante também contar, né, pra gente. Pra quê? Pra estabelecer por que ele é dessa forma, por que ele é mal, mas não é tão mal. Ah, ele não é tão mal assim por causa disso que aconteceu lá atrás. Ah, não, ele é muito mal sim por causa disso que aconteceu lá atrás. Isso eu acho que é muito importante que eles têm que fazer. Então vamos esperar os próximos episódios, mas esse primeiro episódio eu achei mediano, nota 6. Poderia ter sido 7, mas o momento de ação eu não gostei nem um pouquinho daquele momento de ação. É isso, galera. E pra terminar, só lembrando, esse aqui é o Geekverse, é o canal de entretenimento geek do Codex, mas o Codex tem outros canais, os links estão aqui embaixo, tá? Tem um canal de corte com os melhores momentos da live, tem o Lorde Moes, que é o canal de jogos, que é o principal canal, falando sobre jogos, MMOs, RPGs, também tá aqui embaixo, se inscreve em todos os canais, para você ficar sabendo de tudo que acontece no universo geek, tá bom, galera? E para terminar, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do primeiro episódio de Boba Fett? Vocês gostaram, vocês não gostaram? Já acharam bom, acharam ruim? Como foi esse episódio para vocês? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o assunto. Deixa um comentário se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto, Codex. Muito obrigado por assistir.